eu estendo toda a minha fé, toda a minha confiança nas mãos de Nossa Senhora, para com que ela possa interceder ao Senhor Jesus por todas essas causas do mundo. Tudo isso aí que está acontecendo em nosso meio, que Nossa Senhora ela possa interceder por nós, interceder e pedir ao seu Filho Jesus que ele possa exterminar todo esse mal que nos perturba e que nos preocupa. Maria é um exemplo de fé. Fale quem quiser falar, mas Maria é um exemplo de fé. Ela disse sim quando nem entendia nada. Disse sim porque confiava e amava a Deus. Então que a gente possa seguir esse exemplo de Maria. Dizer sim sempre ao Senhor. E tê-la como um exemplo para nós. Exemplo de humildade e de fé. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. Oh, o povo te chama de mãe e rainha porque Jesus Cristo é o Rei dos céus. E por não te ver como um desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonito uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor. Oh, já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, Maria, por seres a mãe de Jesus. Por seres a mãe de Jesus, entendes mais. Como é bonito uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Amorosa, essa mãe que sempre nos acolhe, essa mãe que nos ensina a ser fiel, essa mãe que nos ensina a ser obediente, embora nós nunca somos, mas ela nos ensina. Essa mãe que estava lá no dia do cenáculo, e com certeza foi por conta da presença desta mãe que o Espírito Santo veio naquela noite e pairou sobre todos. Lá em Atos dos Apóstolos conta bem essa história, onde Nossa Senhora se fazia presente no meio dos discípulos. E por conta da sua presença, do seu amor, o Espírito Santo veio e desceu sobre cada um deles. E com certeza essa mãe amorosa, essa mãe fiel, também ficou cheia do Espírito Santo. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa também seguir esse exemplo de Maria, esse exemplo dessa mãe, essa mãe que nos ama, essa mãe que cuida de nós, que intercede. Não tem poder algum, o poder é de Deus. Deus, Ele atende o pedido de sua mãe, porque
ela sempre intercede por nós, ela sempre está olhando por... Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Olá, eu me chamo Vitória, eu faço parte da Missão Católica O Alvo. E a convite hoje eu vim falar sobre a Virgem de Pentecostes, que está bem aqui. Esse é o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, né? Então eu queria partilhar um pouquinho do papel de Nossa Senhora nesse evento, nesse acontecimento da qual a igreja está se preparando, né, nos próximos dias para o dia de Pentecostes. E eu começo dizendo o que é o Pentecostes, né? Para você que não conhece o Pentecostes, ele é um acontecimento, né? A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que estavam os discípulos reunidos e lá também estava Maria no cenáculo, e naquele momento desceu sobre eles o Espírito Santo e como língua de fogo atingiu a todos eles. E o principal efeito do Pentecostes, isso que nós vamos comemorar nos próximos dias, é justamente essa saída da igreja. A igreja entende que o momento em que a igreja iniciou foi justamente no dia de Pentecostes, quando finalmente a força do Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles puderam finalmente ser ousados em Deus. Eles puderam finalmente começar a cumprir o chamado da vida deles, que é a evangelização, a propagação do reino de Deus, a santificação e conversão deles e das pessoas com que eles tivessem a oportunidade de alcançar por meio daquele testemunho. E onde entra o papel de Nossa Senhora nisso tudo? Nossa Senhora é também conhecida como a Virgem de Pentecostes, né, pois ela estava lá junto com eles. A igreja entende que o Pentecostes de Nossa Senhora já aconteceu antecipadamente. Lá na Anunciação, o anjo apareceu a Nossa Senhora, mostrando para ela qual seria a sua missão de trazer o Salvador ao mundo pelo seu ventre. E nesse momento Maria pergunta, como se dará isso? E o anjo diz a Nossa Senhora, lá em Lucas 1, que a sombra do Altíssimo a cobriria, que o Espírito Santo viria sobre ela e essa sombra a cobriria. Neste momento a igreja considera como o Pentecostes de Nossa Senhora, o momento que o Espírito Santo desceu sobre ela. Então, antecipadamente, a mãe da igreja, que é Cristo Jesus, a cabeça da igreja, ela já recebeu o Espírito Santo para que ela pudesse gestá-lo. Então, algumas pessoas se perguntam por que é relevante que Nossa Senhora estivesse lá em Pentecostes. E eu pergunto por que ela não estaria. Nossa Senhora é aquela que caminhou com Cristo durante toda a sua vida, aquela que foi preparada, onde o anjo revela a ela que o Senhor encontrou graça que ela encontrou graça diante de Deus. Isso quer dizer que Nossa Senhora foi escolhida desde lá de Gênesis, quando o Senhor ele diz que daria a ela uma inimizade contra Satanás, a figura da serpente. E esta mulher seria aquela que pisaria a cabeça da serpente mais à frente, ou seja, que realmente declararia por meio do seu sim a obediência a Deus, trazendo a vida ao mundo, diferente de Eva, que pelo seu sim trouxe a morte ao mundo através do pecado. E não mais a morte, Nossa Senhora traria a vida. Então ela é aquela que desde o início foi preparada para que estivesse sempre com Cristo, que é a cabeça da igreja, e agora também estivesse conosco, que somos o corpo místico de Cristo. Então, como eu dizia, como Nossa Senhora também não estaria nesse momento de Pentecostes. Os santos nos ensinam, a igreja nos ensina que o momento de início da igreja é justamente esse momento de Pentecostes, quando o Espírito dá essa força, dá essa coragem aos apóstolos para que eles fossem evangelizar. E Nossa Senhora estava neste momento porque em todo momento Nossa Senhora também estava com Cristo. Ela estava com Cristo, obviamente, na anunciação do anjo, quando ela concebeu do Espírito Santo. Ela estava com Cristo durante toda a sua infância. Ela estava com Cristo durante a sua vida pública, durante a sua crucificação. Ela não o abandonou, se ofertando também junto com ele, né? Os santos nos dizem que o que Jesus sofreu na carne, Nossa Senhora sofreu na alma, porque ela é a nova Eva, assim como ele é o novo Adão, e era necessário que ela fosse corredentora junto com Cristo. Toda a salvação vem de Cristo, mas Maria também tem um papel na nossa salvação.
Então Maria também estava na crucificação, Maria estava na ressurreição de Cristo, ela estava lá aguardando essa notícia porque ela tinha certeza que aconteceria com a sua fé inabalável. A fé é aquilo que nos faz acreditar no improvável. E foi assim que aconteceu com Nossa Senhora, onde todos os apóstolos estavam entristecidos com a morte de Cristo e trancafiados com medo. Nossa Senhora permanecia acreditando. E mais à frente, o Senhor ressuscitou. E chega o momento em que ela, reunida com os apóstolos, o Espírito Santo desce sobre eles, para que finalmente aquele medo fosse dissipado, para que finalmente os apóstolos pudessem cumprir a sua missão, que é finalmente uma missão evangelizadora, é finalmente uma missão de dizer sim, eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. E foi isso que os apóstolos fizeram, mas fizeram somente a partir desse momento, do Pentecostes. E a palavra de Deus diz, e Maria estava com eles. É assim também que Nossa Senhora permanece conosco durante a nossa caminhada. Muitas vezes nós imaginamos, olhamos para a Virgem Santíssima com ternura, com afeto, mas nos esquecemos que ela assim é um meio eficaz para a nossa santificação, que ela não esquece de nós, que ela permanece na nossa luta pela santidade. Então, neste caminho que Nossa Senhora traça conosco, assim como ela traçou com Cristo, assim como ela esteve junto com Cristo, ela está conosco, né? Lembrando que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo. Então não tem como Nossa Senhora nos abandonar, porque ela não abandonou nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse exemplo de Cristo, querendo sempre que a sua mãe estivesse com ele, ele pede-nos que a gente imite também Nossa Senhora. Nossa Senhora, à medida que o Espírito Santo desceu sobre ela, reconheceu a sua missão. A missão que foi dada especificamente para ela, para ser mãe da igreja e nunca abandonar a promessa que ela fez ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a vossa palavra. Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, nós também somos convidados a reconhecer com a graça do Espírito Santo qual é a nossa missão aqui na Terra. Não vivamos como quem não sabe, não vivamos como ainda quem não reconheceu qual é a nossa missão. O Senhor tem uma missão específica para cada um de nós. Nós temos uma dignidade especial, que é a dignidade de filhos de Deus, e a nossa vocação é a santidade. Então, nós também somos convidados, assim como os discípulos, a sair em evangelização, a sair a fim de que a gente consiga, com o nosso testemunho de vida, com a nossa mudança de comportamento, depois que nós conhecemos o Senhor, com a graça do Espírito Santo, a também declarar que vale a pena amar a Cristo, assim como Nossa Senhora sofreu junto com Cristo durante toda a sua vida aqui na Terra, porque ela viveu também em humildade, ela viveu os seus sofrimentos junto com Cristo. Nós também vivemos nesse vale de lágrimas, como nós rezamos. Mas para que nós vivamos de forma a ofertar dignamente tudo isso, nós precisamos sim do auxílio de Nossa Senhora, reconhecendo a nossa vocação, reconhecendo a nossa missão, e entendendo isso, que Nossa Senhora não abandonou o nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é mãe da cabeça que é Cristo, e seria uma aberração se ela não fosse nossa mãe, que é um corpo, que somos os membros de Cristo, como diz São Luís. Apeguemo-nos a essa mãe. Certamente ela é o caminho seguro, reto e curto para chegarmos até a Ele. Então, nesse dia de Pentecostes, eu te convido a também reconhecer a tua missão, a pedir que a Virgem Santíssima esteja, como ela esteve em Pentecostes, esteja junto com você, te orientando e clamando que o Espírito desça sobre você, que o Espírito oriente as suas decisões. Esse é o momento em que a igreja se prepara para reconhecer a sua vocação, para se abrir à graça do Espírito Santo. Na beleza da liturgia da igreja, ela prepara especificamente esse momento, o momento em que nós celebramos o Pentecostes. E lembremos que não há igreja sem Maria também, porque ela é a mãe designada pelo próprio Cristo aos pés da cruz, para nos levar até Ele. E o Espírito Santo, o esposo da Santíssima Virgem, também deseja
que nós nos apoiemos, que nós busquemos a orientação da Santíssima Virgem, porque assim como em Pentecostes, ela atrairá, o seu perfume atrairá a graça do Espírito Santo sobre nós. Então hoje eu te deixo esse convite, que você se abra à graça do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria, porque onde a esposa está, o Espírito Santo, seu esposo, também estará. Então que vivamos um bendito Pentecostes ao lado da Virgem Maria, porque assim como lá no cenáculo, ela está conosco. Desejo a você uma bendita caminhada para o céu. Salve Maria Imaculada.